Bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu irmão, minha irmã. Uma alegria estarmos com vocês mais uma vez para fazer a reflexão da palavra de hoje, do Evangelho de São João, de Jesus Cristo segundo João, lá no capítulo 14, capítulo 10, a partir do versículo 22. Vamos juntos ler, ouvir, contemplar essa palavra de Jesus? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no Pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: Até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, dize-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: Eu vos digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, essas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai que me as deu é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, eu e o Pai somos um. Último versículo, o 30. Ali, Nosso Senhor, o bom pastor, que guia suas ovelhas, está ali conversando com esses fariseus, judeus, que queriam resposta de Jesus, se ele era ou não o Filho de Deus. Ele vai dizer claramente: tudo que eu faço, em nome do meu Pai, diz quem eu sou. Eu as faço por ordem de meu Pai. Eu e o Pai somos unidos. As minhas ovelhas escutam minha voz e elas me seguem. Aqui eu quero adentrar numa reflexão sobre isso. Nós não podemos ser cristãos dentro da igreja e não ser cristão lá fora. Lá dentro da igreja, eu digo quando nós estamos reunidos nas celebrações, nas santas missas, nos grupos de orações, momentos de orações que nós vivemos, declararmos muitas vezes que nós somos de Cristo, somos suas ovelhas e queremos o Senhor como pastor. E quando estamos lá fora, a nossa vida cotidiana, nós somos pessoas diferentes. Não vivemos, não agimos como Deus deseja que nós sejamos. E se Jesus disse que Ele, o Pai, é um, as suas ovelhas que o seguem, que escutam a sua voz, tem que ser como Ele e o Pai. Unidos, juntos. Nós unimos a Ele não porque somos iguais a Ele. Por mais que nós lutamos por nosso bem, para ser boas pessoas, bons cristãos, bons cidadãos, nós jamais chegaremos a ser como Jesus. Mas assim, viver aquilo que a igreja nos ensina, que Jesus nos ensina, que é o respeito, o amor. Ouvir a voz de seu pastor é ser justo, ser honesto no comércio, não querer ter lucro demasiado numa venda, numa compra, usar situações do outro que está em dificuldade às vezes para ter lucros. Muitas vezes nós percebemos que a gente vai comprar algo de alguém que a pessoa está desesperada por um dinheiro, a gente quer ter lucro em cima disso. Aquilo da pessoa vale um valor, nós queremos dar muito menos, porque para ter lucro. Isso não é ser ovelha de Cristo. Isso não é ser do rebanho de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos ser um. Eu, você, nós, em Cristo, na unidade, na perseverança,
sermos cristãos, ovelhas dentro da igreja e fora da igreja. Que dentro da igreja, que eu diga nos prédios, né, onde nos reunimos, nos templos, para orarmos, para louvarmos a Deus, né? E fora dele, quando estamos, como eu já disse, no dia a dia. Jesus demonstrava isso com as suas atitudes. Que ele e o Pai eram na obediência. Não há como ser cristão em alguns momentos, em outros momentos não. Sei que às vezes nós erramos em momentos, às vezes, de nervosismo, né? Momentos de estresse, a gente fala coisas, faz coisas que não agrada a Deus. Mas quando nós somos essas ovelhas, nós pensamos, arrependemos, pedimos perdão, buscamos reconciliação com Cristo, se necessário, uma confissão, né, dentro da igreja, com o sacerdote. Abrimos nosso coração e pedimos perdão para Deus. E voltamos para esse rebanho, né, para esse rebanho que só Cristo é o pastor. Ele é o mestre, ele é o Senhor, e só ele é capaz de nos fazer, de nos dar o céu. Nós temos esses caminhos. Seguir a Jesus Cristo, amar as suas decisões, as suas ordens, viver as suas ordens, estarmos com ele na eternidade. Não há como estar dos dois lados, uma hora um, outra hora outro, ou somos ou não somos. Vamos buscar esse caminho de ser Jesus, de estar nas ordens de Jesus todos os momentos de nossas vidas, aí no seu trabalho, né, no casamento, no ato de pai, de mãe, de filho obediente, né, de familiares, na sociedade, na rua, no supermercado, onde a gente esteja, que nós possamos assim sermos um, como o Filho e o Pai é um, Deus Pai e Deus Filho. E com certeza a ação do Espírito Santo também está junto. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abraços, até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.